empresário, donos de negócio, pessoas físicas, profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, psicólogos, MEIs, microempreendedor individual, você que tem um imóvel alugado, você que tem um negócio sem estar legalizado. Esse conteúdo que você vai assistir agora, ele é baseado em 20 anos de experiência como contador, trabalhando para várias empresas, fazendo imposto de renda para várias pessoas, estudando para entregar o melhor que um profissional de contabilidade pode entregar no mundo de hoje. E por que eu estou falando isso? Eu tenho visto vários conteúdos aí na internet de profissionais contábeis usando essa notícia do Pix, né, desse monitoramento, esse envio de informações para a Receita Federal, como se fosse uma grande novidade, como se fosse algo inovador que vai trazer situações de exposição maiores para as pessoas. E até esse ponto até que está correto, porque de fato a legislação está sendo aperfeiçoada para que você, empresário, você, pessoa física, que tem renda, pague o seu imposto, pague o valor devido para o Estado, que é obrigatório por lei, por isso que se chama imposto. Então, a Receita Federal, que o próprio nome já diz, ela é uma receita do país. Ela existe para arrecadar o imposto, que é obrigatório. O que é o imposto? Chama-se imposto sobre a renda, imposto de renda. É o imposto que você paga sobre o que você ganha. Então, a obrigação legal da Receita Federal é te fiscalizar para saber se você está pagando corretamente o que é devido do Estado, porque é através do imposto que você vai contribuir para que a federação distribua a riqueza, para que ela faça saneamento básico, para que ela possa ter programas sociais, para que ela possa sustentar a previdência social, para que ela possa sustentar a máquina pública. O imposto ele é devido, ele é legítimo e ele é legal, faz parte do jogo. O que acontece quando a Receita Federal cria situações como a que você está vendo agora? Ela está cumprindo o trabalho dela fiscalizador. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, para dar esse tipo de explicação, porque isso já é mais do que sabido por todos nós. Estou aqui para que você entenda o que é que está acontecendo e se tem alguma inovação nisso. Houve uma inovação muito pequena em relação ao que já tinha. Quando o fisco criou a Instrução Normativa 2219, em 17 de setembro de 2024, ela simplesmente transferiu a DECRED, que era uma declaração em que as instituições financeiras já enviavam essas informações para a Receita Federal, e ela transferiu essa obrigação para a E-Financeira. Ela criou uma nova declaração para que as administradoras de cartão de crédito, os bancos, passem a enviar informações de movimentações financeiras para o fisco, para a Receita Federal. E aí você ouve gente falando de quebra de sigilo bancário, você ouve pessoas fazendo alardes que agora você vai cair na malha do imposto de renda. Isso já existe praticamente desde 2016, que esse cruzamento já é feito. A Receita Federal hoje, quando você tira uma escritura de um imóvel, ela já sabe que você comprou e quem vendeu, ou vice-versa. Quando você gasta no seu cartão de crédito, ela já sabe que você paga uma fatura de 10, 15, 20 mil reais. Quando você compra um carro, ela já recebe essa informação. Então veja, quando você movimenta a sua conta bancária e recebe lá um Pix de 10, 15, 20 mil reais ou uma transferência ou faz pagamentos, ela já sabe dessa informação. Isso já acontece há bastante tempo. Não é nenhuma novidade. O que acontece é que agora ela está mudando e aperfeiçoando a forma como as instituições financeiras vão fazer esse envio de informações. E aí vamos lá, vamos entender um pouco de como se dá essa sistemática. Porque, especialmente você, empresário, mas também serve para você, pessoa física que tem renda, vinda de trabalho, de aluguéis, de honorários, de serviços que você presta. Tudo que é renda é tributado pela Receita Federal, chama-se Imposto sobre a Renda. E aí existe a declaração anual de
imposto de renda, aonde você presta contas para a Receita Federal sobre tudo que você ganhou, tudo que você pagou de imposto e tudo que você aplicou o seu dinheiro no seu patrimônio. E através dessa junção de informações, a Receita ela compara se você cumpriu com as suas obrigações, se a sua renda é compatível com o seu patrimônio, se a sua renda foi totalmente declarada, oferecida à tributação. E aí você tem várias regras para poder diminuir, de usar de artifícios legais para diminuir essa tributação. Então, a declaração de ajuste anual, que é a declaração de imposto de renda, você informa todas as suas fontes de renda, você informa toda a sua fonte de renda e lá você paga o complemento, se for o caso, ou tem uma restituição, caso você tenha pago ao longo do ano um valor maior do que o devido. Se você pagou menos do que o valor devido apurado nessa declaração anual, você paga mais imposto para completar o total devido, apurado na declaração. Se o apurado na declaração for menor do que o que você pagou ao longo do ano, você tem a devolução, que é a famosa restituição do imposto de renda, que muita gente utiliza isso com uma comemoração enorme, porque realmente às vezes volta muito dinheiro, dependendo do que você tem de abatimento, dedução de filho, colégio, plano de saúde, pai, mãe, dependente, despesa com saúde, né? Dentista, médico, exames, cirurgias, enfim. Existe toda essa prestação de contas na declaração de imposto de renda. Então, eu preparei aqui para você um esquema bem simples para você entender o que é que está acontecendo, como é esse PIX, como que esse PIX e essa transferência de contas entre recebimento e pagamento de contas, como que o cartão de crédito que você paga na sua fatura da pessoa física, como que tudo isso vai ser afetado com essa nova instrução normativa. Nova instrução normativa, mas não é um novo esquema da Receita Federal de fiscalizar. O esquema é o mesmo de sempre, ela só mudou algumas pequenas regras para melhorar esse cruzamento. E vou dizer logo para você de cara aqui como que isso vai ser feito. A Receita ela vai monitorar o total que entra e sai da sua conta. E por que isso? Para evitar sonegação, óbvio, para pegar pessoas que movimentam muito dinheiro e não pagam imposto sobre isso. Então, ela vai ter informação se você recebeu ao longo do mês um total de R$7.000, por exemplo, na tua conta. Ela vai receber que você recebeu esses R$7.000 e ela vai comparar com o que você tem declarado, se isso é compatível com o que está lá. Vai ter esse cruzamento, sim. As empresas hoje, por exemplo, têm um SPED contábil, um SPED fiscal, em que a Receita Federal já tem acesso a todas as suas compras. Por quê? Quando você compra de uma fábrica para revender um produto ou de um distribuidor qualquer, o cara emite a nota fiscal lá, isso cruza com o seu CNPJ. A Receita Federal já tem acesso às suas compras. E aí ela faz o cruzamento das suas vendas e não acha nada. É fácil. Só que existe hoje uma necessidade de ter uma fiscalização para isso. Quando isso começar a ser automático, vai cair muita gente na malha. Mês que só podem faturar até R$6.000, comprando 200 mil por ano. E não declara nada, ou declara, sei lá, 5, 2, 3 mil reais por mês. Isso aí existe e muita gente faz e não é fiscalizado. Quer dizer que está certo? Quer dizer que não vai cair na malha? Não, pode cair na malha a qualquer momento nos últimos 5 anos. Então, veja, não é o fato de que não está dando errado que não possa vir a dar errado, porque você está errado. E onde é que eu quero chegar com essa conversa? Pagar imposto faz parte do jogo, é importante para o país, é importante para as políticas sociais, e o fato da gente eventualmente estar em um país em que você não concorde com quem está no governo, não concorde com a política, ou não é conivente com a corrupção, o fato de você não gostar do que está ou pode estar acontecendo e justificar isso para não pagar imposto não é plausível, porque você está deixando de cumprir uma obrigação legal. O fato de ter gente corrupta no governo é outro problema. Um erro não justifica o outro. Então, pagar imposto é legítimo, é legal e precisa-se. Né? O que a gente precisa corrigir
é a política no país, é o sistema educacional, que infelizmente é precário. A grande massa do nosso país é composta por pessoas humildes e de baixa escolaridade. Isso faz com que as pessoas não tenham acesso à informação e com isso a gente tenha uma população muito mais manipulável do ponto de vista político, né? Mas isso não vem ao caso aqui e eu não estou aqui para falar de política com você. Vamos entender o que acontece, como é que é a regra, e essa regra não mudou e nem vai mudar tão cedo. Está vindo aí uma reforma tributária que vai trazer novas formas de tributação, vai impactar demais a forma como nós fazemos negócio, vai impactar os escritórios de contabilidade, vai impactar as transações de um modo geral para o consumidor final, as transações B2B entre as empresas. Então, isso vai acontecer nos próximos 5 anos, já está em andamento, já está aprovada. A gente vai passar por um período de grande transição tributária, tanto de obrigações legais quanto de apuração de impostos. E isso faz parte da evolução do sistema. A gente tem que acompanhar várias coisas que acontecem no mundo, né? Protocolos comerciais, a própria economia, o sistema econômico, as novas formas de se fazer negócio, tudo isso mudou drasticamente nos últimos anos e o governo, através dessas políticas de tributação, de reforma do sistema tributário, vem para trazer essa evolução do mundo dos negócios para a forma de cobrar e arrecadar. Então a reforma tributária já é uma realidade e vai acontecer. Não tem muito como isso não acontecer, porque já está muito avançado e aprovado no Congresso. Vamos lá para você entender o que a gente tem hoje, como você se relaciona com o governo, como você vai ser impactado pelo Pix. Tudo o que acontece na nossa vida comercial, profissional, representa uma origem de renda, porque nós estamos tratando da renda, é o principal sustento do país, é o imposto. E aí você tem imposto sobre circulação de mercadoria, que é o ICMS, o imposto estadual, você tem o imposto de renda, que é o imposto federal, você tem o PIS, o COFINS, que tem fundo social, sustenta, por exemplo, a Previdência, sustenta as instituições Senat, SESC, SESI, né? E você tem também o COFINS, né? Que também sustenta essas instituições, e a própria Previdência. Ela arrecada INSS para pagar os aposentados, cobra de quem está nativo para pagar os aposentados. Então o imposto, ele sustenta todo o nosso sistema comunitário. Você tem hoje no país uma população de 200 e tantos milhões de habitantes, que existe dentro desses 200 e tantos milhões de habitantes pessoas com altíssima renda, com muitas empresas que geram empregos e contribuem muito para o país. Tem grandes indústrias, grandes multinacionais no país, a própria Petrobras, que é uma estatal que arrecada muito e traz muita divisa, né? Tudo isso gera renda, arrecadação para o governo cuidar das políticas públicas, saneamento básico, transporte, segurança, educação. Então, a lógica é essa, o Estado ele existe para poder garantir que esses produtores e a força do país sustente um bem comum, porque você anda na rua, de quem é a rua? A rua não tem dono. Você vai andar na calçada ali, de quem é a rua? A rua é do povo, né? As praças públicas, os parques, as estradas, é do povo. E quem é que vai cuidar disso? O governo. Com que dinheiro? Com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, do nosso imposto. Isso é a política, e é assim desde a época da Grécia Antiga, quando se começou a ter um sistema político, né? Quando começou a se ter democracia, governo para o povo, governo do povo, e o povo elege os representantes que vão administrar esse dinheiro. E aí eu sei que existe muita revolta, porque nem sempre estamos satisfeitos com essas pessoas que foram eleitas pelo povo, e aí você não se sente representado, mas essa é a regra do jogo. Para mudar isso, vocês têm que entrar para a política e se candidatar e fazer um excelente governo, um governo honesto, e todos têm que participar da política. Então, tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: o preço que os homens de bem pagam por não se interessar pela política é ser governado pelos maus. Então, não existe um mundo perfeito
onde todos os governantes são maravilhosos e honestos e vão fazer uma excelente administração do dinheiro, porque o povo, que é a voz de Deus, elegeu esse representante. Isso não existe. A realidade a gente sabe que é muito diferente. O que você, empresário, eu, empresário, você que é um profissional, que tem sua clínica, sua empresa, seu consultório, você que trabalha, o que você tem com isso? Você faz parte do sistema, logo você precisa pagar imposto sobre a sua renda. Essa é a sua parte. A parte deles é administrar o dinheiro com qualidade, com honestidade, com eficiência, sem desperdício. E você vai ver o noticiário e o que tem lá é coisas diferentes, não é bem assim. E aí você se revolta e fala, não vou pagar imposto para esse pessoal fazer coisas com dinheiro. E aí acaba que você entra também para o rol de pessoas que estão descumprindo a lei, assim como aqueles que estão lá. Existe um remédio para isso, que é andar corretamente, se organizar, declarar toda a sua fonte de renda e dar parte do que é devido para o governo. Jesus falou, dê a César o que é de César. Tinha a imagem de César cunhada na moeda, né, lá, e estavam arrecadando impostos e perguntaram para Jesus o que ele achava sobre isso. E ele disse, dê a César o que é de César. Então, vamos voltar para cá para você entender de onde vem e para onde vai. A origem da sua renda é o seu trabalho. Você trabalha, você tem empresa, você produz, você vende e você arrecada. E aí você tem receita. A receita na pessoa jurídica é quando você tem um CNPJ e você é sócio desse CNPJ. Esse CNPJ arrecada, paga os funcionários, paga a operação, paga tudo o que é necessário para gerar aquela receita, paga-se um imposto e o que sobra, digamos que é a sua renda. Repare que eu coloquei receita e aqui eu coloquei renda. Imagina que essa renda é o que sobrou da empresa chamada lucro e vai para o sócio. Então o sócio ele tem uma renda através da distribuição de lucro da empresa dele. Após pagar todas as despesas, o que sobra é a renda do sócio, chamada lucro. Na pessoa física, nós temos a mesma figura. Origem, trabalho, carteira assinada, concurso público, consultório, médico, dentista, psicólogo, arquiteto autônomo que atende clientes e recebe por isso, advogados, enfim. E você, na pessoa física, tem essa receita. E em cima da receita você paga o imposto, o que sobra é o resultado do seu trabalho líquido, que eu vou chamar aqui também de renda. Então você recebeu o dinheiro dos seus honorários, pagou os impostos, o imposto de renda sobre isso, pagou seus funcionários, pagou as despesas do seu trabalho lá, que você precisa para gerar essa renda, sobrou um tanto, esse tanto se chama renda. E aí, tanto a origem da empresa quanto a origem da pessoa física, essa renda, ela vem para uma aplicação. Aplicação é o que você faz com esse dinheiro. Você trabalhou, sobrou um dinheiro lá e você está livre para fazer o que quiser com esse dinheiro. Esse dinheiro é uma aplicação. O que você faz com a aplicação? Você gasta viajando, restaurantes, roupa, você está gastando em consumo. Você junta e bota num investimento na bolsa ou em Bitcoin ou compra um terreno, um imóvel. Você está adquirindo bens, um carro, que não é bem um investimento, né? Mas você está comprando bens, casa, terreno, imóveis, carros, moto, enfim. Você está comprando bens, é uma aplicação do dinheiro que você sobrou da sua atividade. Aquisição de bens, consumo e investimentos é a aplicação. No seu imposto de renda, você informa para a Receita Federal a origem do dinheiro. Se você tem uma empresa, você pagou imposto e você apurou na contabilidade que você teve um lucro de 100 mil reais naquele ano, esses 100 mil vai para a sua pessoa física como renda isenta de imposto de renda, porque você já pagou imposto na empresa. Com esse dinheiro, você diz para a Receita Federal, Receita Federal, o meu patrimônio cresceu 50 mil, eu ganhei 100 mil da minha empresa líquido aqui de lucro, e investi no imóvel de 50 mil, os outros 50 mil eu gastei viajando com a minha família.
pagando o colégio dos meus filhos, pagando o condomínio de onde eu moro, pagando o aluguel. Não importa, você gastou ele em consumo, você torrou esse dinheiro, por assim dizer. Mas você teve a origem e a aplicação lastreada. Ou seja, seu patrimônio ele é compatível com a sua renda. Você consegue demonstrar claramente para a Receita Federal de onde veio o dinheiro e com que você usou ele. Na contabilidade, isso será apurado e informado através das declarações para o governo, de forma muito sucinta. É assim que funciona. A mesma coisa na pessoa física. A diferença é que a pessoa física ela não tem uma contabilidade. Ela faz a declaração anual do imposto de renda, onde ela informa as fontes pagadoras de carteira assinada, o carnê-leão para os autônomos. Carnê-leão, né, você recebe renda de outra pessoa física. Então você recebe aluguel, você recebe honorários, você recebe consultas, você recebe prestação de serviço de outras pessoas físicas e faz o carnê-leão, que é pago mensalmente. Quando você tem carteira assinada, você tem o desconto do imposto sobre a renda mensalmente feito pela empresa que te paga. Quando você é um autônomo que recebe de outra pessoa física, nesse caso você recolhe o próprio imposto de renda, porque você tem várias pessoas te pagando e não uma empresa. Então, basicamente, o carnê-leão nada mais é do que isso. Recebimento de renda de outras pessoas físicas por uma pessoa física, seja aluguel, seja honorários, seja uma consulta, seja uma prestação de serviço, whatever. Então, você aqui tem a origem e aqui você tem a aplicação de recurso. Onde é que entra o Pix nessa história toda? É mais uma forma do governo entender se a sua movimentação, se o dinheiro que está entrando na sua conta, que representa uma origem, ele está sendo declarado e pago a cota do imposto, que é devido. Simples. Não é fácil, mas é simples de entender. E aí, se você não está declarando não está oferecendo para tributação essa renda, que é devida à tributação, um aluguel, uma prestação de serviço que você fez, ou faz constantemente, ou alguma outra coisa, se você não oferece isso para tributação, você está descumprindo a lei. Você está deixando de pagar uma coisa que é imposta pelo sistema em que você vive, pelo país que você está. Se você não quiser pagar imposto, tenta ir para uma ilha bem deserta, bem longínqua, que não tem serviços de lixo, iluminação, distribuição de água potável, escola para seus filhos, hospital para quando você ficar doente. Vai para um lugar que não tem absolutamente nada. Você vai viver na natureza, não precisa pagar imposto. Ninguém vai lá cobrar de você, provavelmente. Se você precisar de algo, você vai estar por conta de Deus. Se você está numa cidade ou vive numa sociedade, você precisa desses serviços e esses serviços são custeados através do imposto. Logo, é devido e é legal pagar imposto. Essa legislação do PIX, que o pessoal está chamando de PIX, né? Cruzamento do PIX, nada mais é do que um pequeno ajuste na forma das instituições financeiras cumprirem com essa obrigação de enviar para a Receita Federal o valor que é movimentado na sua conta. E aí eu vejo a galera desesperada. Então eu não vou fazer Pix de mais de 6 mil, de 5 mil, eu não vou receber Pix de menos de 5 mil para poder a Receita não me pegar. Isso vai te atrapalhar bastante nos seus negócios. Você pode fazer várias artimanhas. Mas qual é a minha recomendação como um contador que trabalha há mais de 20 anos fazendo a mesma coisa e atendendo a dezenas de centenas de clientes em todo o Brasil? Meu amigo, minha amiga empresário, meu amigo e minha amiga pessoa física que tem renda de aluguel e trabalho, eu vou falar para você com todo o carinho e com toda a minha sinceridade. Organize-se para pagar imposto, porque não é um valor tão absurdo assim a ponto de te atrapalhar no seu negócio, não é um valor tão absurdo a ponto de você quebrar a sua empresa, como eu vejo muitos empresários falando. O que você pode estar precisando é de mais eficiência operacional, para que você pague o imposto e sobre um valor justo para o seu risco, para o seu trabalho, para tudo que você movimenta na sua empresa. Pode ser que você esteja com uma operação desajustada, muito cara, e aí você economiza aonde você consegue, que é no imposto. E aí
Isso pode gerar várias consequências. Você deixa de ter direito a crédito porque a sua receita pode estar muito baixa. Você se expõe muito com essa malha fiscal e aí isso futuramente a economia pode se triplicar ou quadruplicar. Então você deixou de pagar 10 mil, pode vir uma cobrança de 50 mil. E isso tudo tem consequências, isso atrapalha os negócios. Então, eu recomendo fortemente que você se organize, converse com seu contador, ou troque de contador, ou consulte um contador da sua confiança, faça um planejamento tributário para você entender como pagar esse imposto da forma mais eficiente possível, porque se você também está no regime errado, você vai pagar mais caro, quando poderia estar pagando 2, 3 vezes menos. Então entenda que a cura, a solução não é sonegar. A solução é planejar, fazer um planejamento tributário, se organizar, pegar um profissional competente para fazer um bom planejamento tributário para você e transformar essas informações em ação, em organização e tornar-se mais eficiente na sua operação para você vender mais, controlar os seus custos e com isso melhorar e aumentar cada vez mais a sua margem de lucro. Então, com todo carinho eu falo para você, é hora de você se organizar porque o fisco está fazendo a parte dele, melhorar a fiscalização dos impostos, da arrecadação. Essa é a parte dele. A sua parte, melhorar a sua eficiência operacional e pagar o imposto que é legítimo e é devido, porque nós vivemos numa sociedade. Então, converse com pessoas que possam te ajudar nisso, converse com profissionais que possam fazer um bom planejamento tributário e te ajudar a se organizar e a cumprir com o seu dever de cidadão, com o seu dever de empresário, de contribuinte, com o seu dever de profissional que produz no país, que entrega serviços e bens, né, para a sociedade, contribuindo com empregos e com imposto. Isso é correto e legítimo. Então não deixe de melhorar para esse ano de 2025 que está começando e essas discussões eu acho muito boas para fomentar isso que a gente está batendo esse papo aqui, porque é assim que a gente vai evoluir como empresário, como sociedade e como cidadão. Então o nosso Brasil é um país lindo, enorme, riquíssimo, tem problemas como todos os lugares. Tem pessoas que não mereciam nem viver aqui nesse país, mas infelizmente nós não podemos controlar tudo. Então vamos controlar o que compete a nós mesmos e vamos fazer a nossa parte.